Nessa noite eu gostaria que você prestasse muita atenção na palavra. Talvez seja a palavra mais importante que você vai ouvir na sua vida, seja esta palavra de hoje, em nome de Jesus. E desde já quero que fique aqui, vamos dizer que acordado, entre nós. Esta palavra eu vou pregar ela em duas partes. A primeira parte é hoje e a segunda parte é na próxima quarta-feira. Então você que está aqui hoje, já firme esse compromisso com Deus. Na próxima quarta-feira você está aqui para você ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. Irmãos, eu quero falar nessa noite. O título da mensagem é uma pergunta, na verdade, é como é que Deus, Ele salva o homem, de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com o que diz uma igreja, não é de acordo com o que uma religião diz, de acordo com a palavra de Deus, que é a única verdade. Como é que Deus, Ele salva o homem? Agora, para nós entendermos como é que Deus salva o homem, primeiramente nós temos que entender do que é que Deus, Ele salva o homem. Porque tem gente que até diz assim: não, eu sou salvo, pastor. Mas você foi salvo de quê? Tem gente que ela pensa que Cristo morreu na cruz para dar uma vida boa a ela. Não, pastor, Cristo morreu na cruz para prosperar a minha vida, pastor. Cristo morreu na cruz para eu ter um melhor emprego. Olha, Cristo morreu na cruz para realizar, pastor, os desejos do meu coração. O que é totalmente o contrário do que a palavra de Deus diz. Versículo 9 diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Antigamente, o mundo, de acordo com a visão dos irmãos, era dividido entre os judeus e os gregos, ou entre os judeus e os gentios. Os judeus simbolizavam o povo de Deus. Os gregos, os gentios, simbolizam o mundo. Ou seja, quer dizer aqui que nem os judeus, nem o mundo, todos estão debaixo do pecado. Acabamos de ler aqui que a Bíblia diz que não existe neste planeta ninguém que seja justo diante de Deus. Ninguém. Não existe nenhuma pessoa neste planeta, nunca existiu, nunca vai existir alguém que possa dizer: eu sou justo diante de Deus, pastor, a não ser alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus. É importante, irmão, você prestar atenção que a Bíblia diz que não existe nenhum justo, e não tem nenhum parênteses aberto assim, dizendo exceto as crianças, não, exceto os idosos. Não, a Bíblia diz que não tem nenhum justo diante de Deus. A Bíblia diz que todos estão debaixo do pecado. Então pode ser que na sua mente, no seu pensamento: não, pastor, acho que este tipo de pessoa aqui, ela não peca, pastor, ele não erra. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos estão debaixo do pecado. Enquanto você não entender isso, você não vai saber qual é a real situação da sua família diante de Deus.
Enquanto você que é pai, que é mãe, não entender isso, você não vai saber a real situação do seu filho, da sua filha, diante de Deus. Todos, irmão, estão debaixo do pecado. Não existe exceção diante de Deus. Quando Deus ele olha para a humanidade, Deus não vê nenhum justo, de acordo com o padrão dele. 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Preste atenção. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso que nós acabamos de ler aqui é o retrato, o estado da humanidade diante de Deus. A humanidade está desta forma aqui diante de Deus. Não há quem faça o bem, não tem quem busque a Deus. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, a sua boca é um sepulcro aberto. A Bíblia diz, nós lemos aqui que a lei existe para que todo mundo seja condenável diante de Deus. Ou seja, Deus ele nos mostrou a sua lei e nós não temos capacidade, condição nenhuma de guardar a lei de Deus. Quando a Bíblia fala lei, é a lei que foi dada a Moisés, os 10 mandamentos e mais todos os outros mandamentos que tem, que não são poucos. Para o ser humano é impossível que ele guarde toda a lei de Deus e nunca venha pecar e nunca venha falhar. Então Deus sendo santo, logo nós temos um problema, porque se eu não guardo a lei de Deus, eu sou transgressor da lei, que é o que nós chamamos de pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado não é o purgatório. O salário do pecado não é a tristeza. O salário do pecado não é uma doença. O salário do pecado é a morte. O afastamento total e completo de Deus. Então nós temos uma dívida com Deus, que nós não temos como pagar, não importa o que a gente faça. Nós lemos aqui, nenhuma carne, ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Então eu e você, nós somos transgressores da lei de Deus, e a punição que Deus instituiu para essa transgressão é a morte. E é por isso que a humanidade ela vai de mal a pior, e não há esperança de melhora, porque toda a humanidade, todas as pessoas transgrediram a lei de Deus. E foi por isso que Jesus Cristo morreu, para nos livrar da ira de Deus. Eu quebrei a lei, Deus sendo justo, Ele me condena.
Jesus Cristo morre em meu lugar para pagar os meus pecados e para me livrar da ira de Deus. Foi por isso que Cristo morreu, para livrar você, irmão, da ira de Deus. Jesus Cristo morreu para salvar a mim e a você da ira que vai ser derramada sobre esse mundo. Ele morreu para nos livrar do juízo de Deus, que um dia irá alcançar toda essa humanidade e vai alcançar todos aqueles que não têm Jesus Cristo na sua vida. E a cada dia que passa está mais perto o dia do acerto de contas, o dia do juízo final, e Deus vai julgar todos aqueles que não aceitaram Jesus em seu coração, e estes serão condenados ao sofrimento eterno. E Jesus morreu para livrar você disso. Agora eu quero falar sobre como é que Deus ele salva o homem. Como é que Deus ele faz essa obra na nossa vida? Como é que ele trabalha? Quais são os caminhos que Deus usa para salvar alguém? Aqui no versículo 21, nós vamos ler versículo por versículo, e cada versículo eu vou tentar explicar em nome de Jesus. Então eu vou ler aqui na Bíblia e depois aqui no meu resumo, para não me perder em nome de Jesus. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Li na Bíblia, vou ler aqui agora. A primeira coisa que nós entendemos é que a lei, ela não salva ninguém. O propósito da lei nunca foi salvar. A lei de Deus não tem poder para salvar ninguém. Pelo contrário, a lei existe, como você leu no versículo 19 e 20, para condenar a humanidade. Então aqui a palavra de Deus já quebra todo o conceito da pessoa que ela pensa que porque supostamente ela faz algo, ela vai ser salva por Deus. Não, olha, eu não pinto o cabelo, eu vou ser salvo por Deus. Não, olha, eu não uso calça, eu não uso saia, eu não faço isso, eu vou ser... Irmão, a lei não salva ninguém. Por mais que você tente, a gente não consegue, mas por mais que você tente guardar a palavra de Deus, guardar a lei de Deus, você não pode ser salvo por isso. Porque nós lemos, nenhuma carne pode ser justificada pela lei. Então a lei não salva. Se você tem um pensamento do judeu, como é o pensamento do judeu? O judeu nunca guardou a lei. O judeu nunca guardou a palavra de Deus. E pensava que guardava e era melhor do que quem não guardava. Mesmo caso você, se por acaso você pensa que você é melhor do que alguém, só porque você é crente, você está totalmente enganado. Você continua sendo, eu continuo sendo pecador. A lei existe para mostrar ao homem que ele é indesculpável diante de Deus. É pela lei de Deus que ele vai julgar toda a humanidade. É pela lei de Deus que ele vai julgar todas as pessoas que não aceitaram Jesus Cristo em sua vida. É pela lei. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem,
porque não há diferença. Explicação: a justiça de Deus foi derramada, irmãos, totalmente em Jesus na cruz. Preste atenção. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é justo. Você quebrou a lei de Deus, então você tem que pagar. Ou você paga, ou alguém paga no seu lugar. Uma coisa é certa: Deus vai cobrar. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Por quê? Para pagar os seus pecados. Porque Deus é justo. Deus não poderia simplesmente fazer como às vezes eu e você fazemos. Quando alguém erra, quando alguém peca, a gente, como diz, né, abafar com aquilo que aquela pessoa fez. Não, você fez isso, mas você é meu filho, então eu perdoo você. Já viu aquelas pessoas que às vezes o filho matou uma, matou duas, três pessoas. Aí o repórter vai entrevistar a mãe, e a mãe diz: não, eu não acredito que meu filho fez isso, ele não fez isso. Às vezes o filho já confessou, já foi condenado, e a mãe está dizendo: não, meu irmão, Deus não é assim. Nós já lemos, todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Então Jesus Cristo, Ele veio e morreu no seu lugar e pagou os seus pecados. Quando Ele estava naquela cruz, toda a ira de Deus que era para ser derramada sobre a sua vida foi derramada sobre Jesus. O que prendeu Jesus naquela cruz não foram os pregos, foi a ira de Deus. Você pode ter certeza, irmão, que o que mais doeu no corpo do Senhor não foram os pregos, não foram as chicotadas, pelo contrário, foi a ira de Deus. Quando Ele estava lá no Getsêmani, foi que Ele disse: igreja, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Porque ali o Senhor estava começando a sentir o pecado de toda a humanidade sobre Ele. O meu e o seu pecado estava sobre Cristo naquele momento. E foi uma agonia tão grande, um desespero tão grande, que ele pediu para Deus, para o Pai, que se fosse possível, aquilo não acontecesse. Mas ele disse: acima de tudo, que seja feita a sua vontade. No caso, a vontade de Deus. Portanto, irmãos, só existe uma forma do homem ser salvo. Que você sai daqui nessa noite sabendo de algo, que só existe uma forma de você ser salvo. E esta forma é você crer em Jesus, o enviado de Deus. Quem morreu no seu lugar não foi a mãe de Jesus. Quem morreu no seu lugar não foi ninguém, foi Cristo. Não foi um anjo, não foi a sua mãe, o seu pai. Portanto, igreja, só existe uma forma do homem ser salvo diante de Deus: é se ele crê no sacrifício de Jesus. É se você crê que Deus enviou Cristo ao mundo para morrer por você, que Ele pagou os seus pecados, e você crê de todo o seu coração, e se você confessar: eu aceito o sacrifício dele em minha vida, esta é a única forma de você ser salvo. A única forma. Quando eu e você morrermos, só existe uma coisa que vai poder nos salvar: a cruz de Jesus. Somente a cruz de Jesus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, olha, eu morri,
mas a minha mãe, o meu pai era pastor, a minha mãe era pregadora. Não tem nada a ver. Ai, Senhor, eu passei a minha vida na igreja, mas você tinha Jesus? Você aceitou Jesus Cristo de fato e de verdade? Você morreu para o mundo e nasceu para Cristo? Se não, irmão, você pode ter nascido na igreja, morrido na igreja, você não vai entrar no céu, porque a forma que Deus escolheu para salvar o homem é Jesus, Jesus, somente Jesus. Foi que Deus enviou para morrer por você. Por isso, portanto, irmãos, só existe salvação em Jesus. É bobagem você se apegar à placa de uma igreja, você se apegar a um pastor, você se apegar a alguém, sendo que só Cristo é quem salva, e mais ninguém. Não há ninguém que tenha o poder de salvar um homem, a não ser Jesus. Só Jesus Cristo é quem pode salvar você. Lembre-se, irmão, nós temos uma dívida que nós não temos como pagar. Deus oferece Cristo para pagar a nossa dívida. A salvação é para todos, vírgula, que creem. Você pode pensar assim, mas pastor, se Cristo morreu pelo mundo, então logo todo o mundo está salvo. Não, irmãos. O que foi que você leu no versículo 22? Vamos ler novamente, 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que o quê? Que creem. É somente para os que creem. A salvação, irmãos, é somente para aqueles que creem em Jesus. Ele morreu pelo mundo, mas os únicos que serão salvos são aqueles que creram nas palavras dele, são aqueles que creram naquilo que ele falou, são aqueles que creram que ele é o enviado de Deus, como disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a única forma de você ser salvo é se você crê em Jesus, porque esta foi a forma que Deus escolheu. Jesus morreu, você crê que Ele morreu por você, você é salvo. Você percebe qual é o único critério de Deus para a salvação, igreja? Crer. O único critério que Deus coloca para alguém ser salvo é crer em Jesus. Crer. Quem crer será salvo. Aquele ladrão na cruz, ele creu e ele foi salvo. Não deu tempo batizar, não deu tempo ir para a igreja, não deu tempo fazer nada, só deu tempo crer. E por ele crer, Jesus disse: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E você crê em Jesus? Você crê que Jesus Cristo é o enviado de Deus? Você crê que Deus enviou Jesus para pagar os seus pecados? Você crê que Jesus Cristo morreu por você? Que Ele foi pregado naquela cruz por sua causa? Talvez você diga: pastor, eu creio. Mas é bom você saber que existe a evidência para quem crê. Quem crê vive para Ele. Quem crê morre para o mundo e nasce de novo. Porque crê, até o diabo crê, irmão. Mas você tem que crer e mostrar com suas atitudes que você crê de fato e de verdade. Não é você dizer: eu creio, glória a Deus, eu aceito Jesus.
e a sua vida nunca mudar, e você nunca abandonar o pecado, e você não tem um coração quebrantado diante de Deus. Às vezes tem pessoas que ela está há anos e anos e anos na igreja, mas ela não tem um coração quebrantado diante de Deus. Não, pelo contrário, tem um coração duro, um coração endurecido, vive no pecado, vive no erro. Então você não crê. Crer é você dizer eu creio, e você viver para Ele, você viver para Jesus, por amor, por obediência aquilo que Ele fez por você na cruz. 24, versículo 24, aliás 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mais uma vez, irmão, a Bíblia deixa claro que a condição do pecado, ela afeta toda a humanidade. Toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram. A pessoa quando nasce, você quando nasceu, e qualquer pessoa quando ela nasce, ela já nasce com a sua natureza pecaminosa. Você perceba que existe na vida de cada pessoa um certo tempo, uma certa idade, em que a pessoa, a criança, ela ainda é inocente diante de Deus. Mas você perceba o seguinte, irmão, nas crianças de colo, você já consegue ver a natureza pecaminosa na vida delas. Tem criança de colo que ainda mama, que de vez em quando ela está estressada, de vez em quando, na hora que está mamando, morde o seio da mãe, não é verdade? É ou não é, irmãs? Se estressa, e é isso e aquilo, porque natureza pecaminosa. Existe um certo grau da mentalidade da pessoa, que a pessoa ela ainda é inocente diante de Deus. Mas isso não quer dizer que a pessoa não peque. Por exemplo, você veja, tem pessoas que ela tem doença, que ela não sabe de nada. Às vezes tem uma doença na mente que não sabe de nada. Como é que Deus vai condenar uma pessoa dessa? Exemplo, uma criança pequena que não sabe de nada. Como é que ela vai ser condenada por Deus? Mas chega um certo tempo que a pessoa, a criança, ela já pode sim ser condenada por Deus. Por isso existe uma urgência. Você que é pai, você que é mãe, de você pregar o evangelho para os seus filhos, de você pregar a palavra de Deus para os seus filhos. Não pense, meu filhinho, minha filhinha. Você tem que ver com os olhos, com a cosmovisão da palavra de Deus. E a cosmovisão bíblica diz que todos estão debaixo do pecado. Todos. Ora, se todos estão debaixo do pecado, todos têm que se arrepender. Todos, igreja. Todos têm que se arrepender dos seus pecados. Irmão, a humanidade está perdida, porque a humanidade não quer saber de Deus. A humanidade não quer saber de Cristo. A humanidade despreza Deus a cada dia que passa. A cada dia que passa, a humanidade despreza a Cristo. Todos pecaram, irmãos. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém?
Na Bíblia eu vou ler só até aqui, certo? Agora eu vou ler aqui no meu resumo, em nome de Jesus. O restante do capítulo, na próxima quarta-feira, nós vamos continuar. Não é necessário, irmãos, que o homem pague nada a Deus para ser salvo. Todo falso profeta, toda seita, toda, entre aspas, religião que não vem de Deus, ela sempre coloca algo que o homem tem que fazer para ser salvo. Já prestou atenção nisso? Tem religião que diz assim: olhe, você quer ser salvo? Muito bem, você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem que fazer o bem, tem que fazer isso e aquilo. Aí se você fizer isso, você vai ser salvo. Você tem que ajudar as pessoas. Outros vão mais além: não, você tem que pagar. Tem que pagar isso, tem que honrar o profeta se quiser ser salvo. A Bíblia, a palavra de Deus diz que nós somos justificados gratuitamente em Jesus. Gratuitamente, irmãos. Sabe o que isso quer dizer? Que a salvação, você é salvo, não é por algo que você faz, meu irmão. A salvação não é de maneira nenhuma, nunca foi, nunca será merecida. A salvação não é por méritos, igreja. Você não é salvo porque você faz algo. Você não é salvo porque você deixou de fazer algo. Você é salvo porque Cristo morreu na cruz e salvou você. A salvação é um presente de Deus que nós não merecemos, que é oferecido gratuitamente na pessoa de Jesus. E isso é chamado a graça de Deus. Graça quer dizer favor imerecido. É algo que você não tem como comprar. É algo que você não merece. Mas Deus, por ser um Deus misericordioso, por ser um Deus de amor, Ele dá a você. E se Ele dá, não há ninguém que possa tomar, irmãos. Se foi Deus que deu a salvação a você, quem é que vai tomar a salvação de você? Jesus Cristo disse, na oração lá em João capítulo 17, Pai, os que o Senhor me deu, ninguém pode tomar das suas mãos. Ninguém. É por isso que se Cristo salvou você, se Deus salvou você, se você teve uma experiência real com Deus, você nunca vai abandonar Jesus. Você nunca vai abandonar a fé. O mundo está cheio de pessoas que um dia estiveram na igreja, que um dia pregaram, que um dia foram usados por Deus, mas que nunca foram salvos de verdade. E o que prova isso é que hoje estão no mundo. É que hoje estão no mundo envergonhando o nome de Deus. Quando Deus salvar você, Deus vai fazer você ser fiel até o fim. Deus vai sustentar você até o fim. A salvação é um presente que Deus dá e ninguém pode tomar. O diabo não pode tomar a salvação de você. O diabo não pode dizer: não, eu vou arrancar você das mãos de Deus. O diabo não pode arrancar ninguém das mãos de Deus. Ninguém. Lembre-se, você é salvo porque Deus olhou para você e decidiu salvar você. Não foi por um mérito seu, não foi por algo que você fez. Deus simplesmente quis salvar você. Redenção quer dizer o resgate da humanidade por Cristo
Jesus. Redenção quer dizer o resgate da humanidade por Cristo Jesus. Meus irmãos, o tempo passou rápido, viu? Passou ligeiro. O que é que nós aprendemos nessa noite? Nós aprendemos que todos somos pecadores e quebramos a lei de Deus, sendo impossível eu e você sermos salvos pelas obras. Nós aprendemos que a lei de Deus, ela não salva. Nós aprendemos que toda a justiça de Deus foi derramada em Jesus na cruz. Eu não sei se você entende isso, mas deixa eu citar um exemplo para você. Imagine que você compra fiado numa mercearia, né, irmã? Você compra fiado lá na bodega de seu Joaquim. Aí você foi comprando, o dinheiro foi faltando e foi comprando, pensar que não, estava uma dívida do tamanho do mundo. Você disse: eita, seu Joaquim, não tem como pagar mais não, e agora? Aí foi alguém lá e pagou no seu lugar. Aí depois você vai lá e diz: seu Joaquim, vamos fazer um acordo. Ele diz: não, já pagaram a sua dívida. O que é que você vai fazer? Nada. Você não deve mais um centavo a Joaquim. Do mesmo jeito são as pessoas que elas aceitaram Jesus na vida delas. Todos os pecados foram pagos. Os pecados que você cometeu no passado, os pecados que você pode cometer hoje, pode estar cometendo hoje, os pecados que você vai cometer até o dia que você morrer, todos foram perdoados em Jesus. Todos, não tem exceção. Pastor, e a Bíblia não diz que quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão? Mas você sabe o que é pecar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é você rejeitar a obra do Espírito Santo na sua vida. Porque é o Espírito Santo que entra no seu coração, que toca no seu coração e faz você aceitar Jesus. Por isso que a Bíblia diz que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque se você rejeita o Espírito Santo na sua vida, não tem como você ser salvo. Nós aprendemos, irmãos, que só existe salvação em Jesus. Nós também aprendemos que a salvação é somente para quem crê, sem distinção. Também aprendemos, por último, que a salvação é um presente que Deus nos dá gratuitamente pela sua graça. Você é um pecador que precisa desesperadamente de salvação, assim como sua casa e a sua família. Sabe quando é que Deus salva o homem? É quando o homem reconhece que ele é um pecador. Quem é o pior pecador que você conhece? É o seu esposo? É a sua mãe? É o seu pai? Quando Deus salva o homem, Deus faz você olhar para dentro de você, de maneira que o maior pecador que você conhece tem que ser você. Irmão, nós somos pecadores. O que acontece quando Cristo nos salva é que nós deixamos de amar o pecado. Porém, nós vamos continuar lutando contra a carne. Nós vamos continuar, certas vezes, pecando. Não porque nós queremos, mas por causa da nossa natureza. Agora, cada dia que passa, cada ano que passa, o Espírito Santo vai trabalhando em mim. A cada tempo que passa, Deus vai me melhorando. Isso chama-se santificação. É quando você vai dizendo não para o pecado, Deus vai mudando você, Deus vai mudando o seu coração. E a santificação completa vai ser somente no céu.
Até o dia que você morrer, você vai pecar, você vai errar, mas lembre-se, Jesus Cristo já pagou todos os seus pecados. Lembre-se, o pecado na vida do cristão não é porque ele quer, é um erro que acontece. Logo você pede perdão a Deus e se compromete: Senhor, eu não vou mais pecar, eu não vou mais errar. Você entende porque a sua casa precisa de Jesus? Você entende porque a sua família precisa de Jesus? Não é somente por causa que eles têm que ter uma vida melhor, não. Deus tem uma vida melhor para dar, Deus tem, mas eles precisam de Cristo principalmente para serem salvos da ira de Deus. Se você não crê em Jesus, você não é salvo. Lembre-se, irmãos, que quem creu e foi salvo de verdade demonstra isso através das suas atitudes. Quando Deus salva alguém, se Deus salvou você, irmão, fica nítido que Deus salvou você. Não tem como você esconder que Deus salvou você. Desconfie de pessoas que dizem que aceitaram Jesus, de pessoas que até pregam a palavra, que são intitulados de pastor, de profeta, de apóstolos, e obreiro, seja lá o que for, mas continuam no pecado, continuam no erro. Desconfie da salvação desta pessoa, porque o que prova a salvação é a atitude, é a vida, são os frutos que diz a palavra de Deus. Preste atenção, irmão, não durma não, acorde em nome de Jesus. Aceite hoje o convite que Deus faz para você. Ele está te oferecendo a salvação em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus.